Você acha que as provas dos professores que a gente falou no vídeo passado, vou deixar os cards aqui em cima para você poder assistir. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre os perfis de cada professor na faculdade, né? Você acha que as provas deles são sempre iguais? São iguais ao estilo deles? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas dos tipos de professores e como se preparar para elas. Oi, tudo bem? Eu sou a Nath, esse é o canal Fica a Dica por Nath. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as provas, né, os tipos de prova dos tipos de professores. Então vamos lá. A primeira prova é do tipo de professor número 1, que era, se vocês lembram bem, era o professor generalista. Então a prova desse professor é o quê? É uma prova, como o estilo dele fala, né, que a gente comentou. Essa prova é uma prova bem previsível. Então que você já vai saber o que esperar, né? Você sabe que você tem que estudar do capítulo 1 ao 3, os exercícios 1 ao 10. Geralmente ele pode ser que escolha 5, 6 exercícios daqueles, cai na prova, bem parecido e ok, não há grandes dificuldades. Como que você se prepara para essa prova? Fazendo todos os exercícios que você puder e todas as listas que tiver lá, né, disponível no seu material, no seu livro. Então resolve os exemplos e pode ir tranquilo que você não vai ter, né, na maioria das vezes, você não vai ter grandes problemas com esse tipo de prova. Esse tipo de prova a gente encontra muito nas disciplinas, por exemplo, no meu caso eu vi, uma delas foi cálculo 1, né? Você tem uma lista de exercícios, faz essa lista, alguns desses exercícios dessa lista vai cair parecido lá na... O segundo tipo de prova é a prova do professor que te instiga, né? É aquela prova desafiadora, né? Que você, assim, ela, diferente da prova generalista, ela é uma prova que você tem que tomar cuidado, né? Você não precisa ter medo dela, mas você precisa tomar cuidado. Você nunca pode achar que só aquilo que você estudou é o suficiente. Não, você precisa ir um pouquinho além, né? Então, por exemplo, se você lá resolveu... Você sabe que tem um circuito que faz tal coisa, você vai... estuda esse circuito, mas nunca na prova desse tipo de professor vai cair aquele circuito igual. Ele vai provavelmente cair um daquele parecido, com alguns outros elementos, às vezes ao contrário, né? E que vai te instigar a pensar e a fazer alguma melhoria nesse exercício, para te instigar a pensar um pouco mais, né? Então, eu tive um tipo de matéria, né, desse tipo de prova, que ela se chama Princípio de Comunicação, né, e na época a gente estudava, né, nessa disciplina a gente estuda alguns tipos de filtro, né, com altas frequências, baixas frequências. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso mais adiante. E assim, a preparação para esse tipo de prova é o quê? Estuda o que você tem, o material que você tem, mas sempre pesquisa um pouco além, para você ultrapassar um pouco a barreira ali do conhecimento, entendeu? E sempre pensa um pouquinho fora da caixa, né? Aquele padrão que a gente já fala. Pensa um pouquinho fora da caixa. O terceiro tipo de prova é a prova do professor amigo. Bom, você deve estar pensando aí, claro, o professor é amigo, ele é bonzinho, ele é super legal, nossa, a prova dele vai ser super fácil, nem vou precisar estudar. Aí que você tá enganado. A prova desse professor, geralmente ela não é difícil. Ela segue um pouco o padrão do generalista também, só que somado a isso ela tem uma pitada do tipo de prova do professor generalista, né? Também te coloca algumas questões ali para você pensar um pouco mais. Então, se você acha que, nossa, não, é tranquilo, então vai, estuda tudo que você
tem no seu material, ultrapassa um pouquinho a barreira ali do conhecimento, mas assim, pode ficar tranquilo que não vai fugir tanto, né? Não é uma coisa absurda, mas a prova do professor amigo, ela também te desafia um pouco. Mas por quê? Porque ele quer ver até onde você consegue chegar. Um tipo de matéria que eu tive desse tipo de prova é microeletrônica, né? Que inclusive é a minha área de especialização, né? Em circuitos integrados de microeletrônica. O quarto tipo de prova é um tipo de prova do professor indiferente. Claro, com certeza você deve estar pensando aí, nossa, né? Bem parecido o modo de pensar como do professor amigo, mas assim, então esse daí é o professor indiferente, eu vou chegar lá e já vou tomar 0. Muito pelo contrário. Ela faz o quê? Ela te surpreende, mas, diferente das outras, ela te surpreende pelo lado bom, pro lado bom. Ou seja, você chega lá, às vezes você se prepara para o pior. Nossa, vai ser a pior prova da minha vida, vai ser a pior atividade. E na realidade é o contrário. Você acha que na maioria das vezes as pessoas acabam encontrando questões tranquilas de se resolver, que a preparação dessas questões, dessas provas, basta você aproveitar o material que você tem, ultrapassar um pouquinho a barreira do conhecimento ali e sempre ir lá tirar dúvidas, né? Sempre tirar dúvidas com o professor. Por mais que ele pareça assim indiferente, quando você demonstra interesse, ele muda a chave. Lembra que a gente comentou no vídeo passado? E, né, para fechar tudo isso, é bem comum em todas essas 4 provas, é o quê? Todas elas você tem que conhecer um pouquinho ali do material, da disciplina, do conteúdo e ultrapassar um pouco a barreira ali do conhecimento, mas assim, com a cautela, né? E sempre tentando pensar um pouco mais aberto, né? Abre um pouco a mente e aí as coisas fluem, porque assim é que na vida profissional a gente vai precisar, né? De profissionais que pensam um pouquinho fora da caixa, né? Aí isso vai te ajudar muito futuramente aí na sua vida profissional. Gostou desse vídeo? Me dá um like aqui, compartilha, se inscreve aqui no canal, no sininho, ativa as notificações, assim você mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e me ajuda a ajudar outras pessoas também. Obrigada!